Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 4. Deixa a sua Bíblia aberta ou o seu celular ligado aí, para a gente poder acompanhar. O texto, para ser bem explicado, teria que fazer a exposição do capítulo inteiro. Mas eu só tenho meia hora para fazer isso. Mas eu quero pontuar para vocês aqui nessa noite o que significa Pentecostes, o que foi o Pentecostes. Pentecostes foi um fato tão importante quanto o nascimento de Cristo, a encarnação, a expiação e a ascensão. E todos nós que vivemos hoje, até Jesus Cristo voltar, nós estamos debaixo do fato do Pentecostes. Então essa discussão de você, eu sou pentecostal, eu sou calvinista, tudo bem. Historicamente falando, denominacionalmente falando, você pode usar os termos historicamente. Mas a Bíblia, ela define para a gente o conceito doutrinário. Então vamos ver. Atos 2, de 1 a 4, diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos voltar um pouquinho lá para o Evangelho de João. Por favor, Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 16 em diante, Jesus, ele está dizendo: e eu, Jesus, rogarei a quem? Ao Pai. Então Jesus vai rogar para Deus, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo. Então aqui nós temos Jesus ensinando a doutrina da Trindade: eu, o Pai e o Consolador. Com que propósito? A fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, e ele o quê? Estará em vós. Preste atenção que antes do Pentecostes, o Espírito já agia. Aliás, João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Grandes proezas aconteceram no Antigo Testamento pelo poder do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele não habitava, ele não permanecia. Ele vinha, usava a pessoa, depois ele o quê? Saía. Jesus Cristo está ensinando aqui que na economia da Trindade, o Espírito vai vir, e vai vir para ficar definitivamente conosco. Amém? Ele habitará conosco e ele estará em nós. Em nós. Preste atenção, Jesus vai dizer
eu preciso ir. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Por que Lucas faz a conexão, o link entre a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo? E o primeiro ato de Cristo após a sua ascensão, como Senhor à direita de Deus, Ele manda o Espírito Santo ficar na igreja. Então Jesus Cristo foi para que o Espírito Santo o quê? Viesse. Então, o livro de Atos, capítulo 2, vai registrar o fato da descida do Espírito Santo. A vinda definitiva, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. E se você observar, veja aí em Atos 2, por favor. Atos 2, versículo 16. Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Pedro vai dizer, no versículo 16: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito. Veja lá, por favor, versículo 32 e 33. Vamos ler juntos? Atos 2, 32 e 33. O que diz? A este Jesus, do que todos nós somos, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes e... Então veja bem, o que é o Pentecostes em primeiro lugar? Pentecostes significa que o Espírito Santo veio habitar definitivamente com a igreja, com o povo de Deus. A partir do Pentecostes, veja por favor, Pedro prega um sermão, e o sermão de Pedro foi sobre Jesus. Pedro não pregou cura, Pedro não pregou libertação espiritual, Pedro só pregou sobre Jesus. Então vamos ver depois aqui. Quando ele termina o sermão, lê comigo por favor, versículo 38. O que diz aí? 2,38, o que diz? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o quê? Grife isso aí. A partir de agora, quando uma pessoa se converte, ela recebe o dom do Espírito Santo. A palavra dom aí é o presente, doreano, o grego, a pessoa do Espírito Santo. Tem nada a ver com batismo. Veja, por favor, que em Atos 2, versículo 4, diz assim: todos ficaram cheios do... Esses que foram cheios aí, eles já eram crentes. Eles receberam o quê? O poder. Lembra de Jesus lavando os pés de Pedro e dos apóstolos? Pedro queria logo, exageradamente, teve uma crise de batista. Eu quero logo que o senhor lave tudo, me dê logo um banho, me mergulhe. Ele falou: não, vocês já estão o quê? Limpos. Jesus disse para Pedro: Pedro, olha,
o diabo pediu para se andar com você. E eu intercedi por você para que a sua fé não desfaleça. O Pentecostes, então, esse fato aqui de Pentecostes, tem dois significados, tem dois sentidos. Primeiro, inaugura a era do Espírito Santo. A partir de hoje, ou a partir desse momento, que o Espírito Santo foi enviado, cumpriu-se a promessa, e o Espírito Santo agora assume a igreja no sentido de ser o executivo da obra missionária. Toda pessoa que vai se converter a partir do Pentecostes, ela vai ser regenerada pelo Espírito Santo, vai nascer de novo. E o agente do novo nascimento é o Espírito Santo. E a partir do novo nascimento, o Espírito Santo começa a habitar no coração da pessoa. Vocês estão entendendo ou não? Vamos lá para Efésios, capítulo 1. Versos 13 e 14. O que diz lá? Efésios, capítulo 1. Vamos ler juntos? Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste o quê? Com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, você, depois que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo crido, você foi o quê? Selado. Então não existe a possibilidade de alguém dizer: eu sou de Cristo, eu sou crente, se não tiver o quê? O Espírito Santo. Vocês estão entendendo ou não? Todo crente, ele é santuário do Espírito Santo. Paulo chega a dizer em Romanos 8, se você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo. Não é de Cristo. Então, o que o Pentecostes vai inaugurar? Vai inaugurar o ministério do Espírito Santo. Jesus encerra o seu ministério aqui na terra, vai e o Espírito Santo vem. E a igreja agora, cheia do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, vai fazer o que? A obra missionária. Agora, presta atenção. Uma coisa é ter o Espírito Santo. Outra coisa é ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Lucas 24. Lucas 24. Leia, por favor, os últimos versículos de Lucas 24. Jesus explica as Escrituras para os discípulos. Versículo 46, 24. E diz: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Vocês não podem fazer a obra missionária sem estar o quê? Revestidos de poder. Esses discípulos aqui já eram crentes. Eles participam do Pentecostes como um fato histórico, certo? Um fato histórico. Mas eles participam também, naquele momento,
de um revestimento de poder. Esse texto aqui é muito deturpado. Porque o texto não está falando de segunda bênção. As línguas que foram faladas aqui tem nada a ver com as línguas lá de 1 Coríntios. Vamos ver. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Coisa interessante. Tem uma data. Porque ao cumprir-se o dia do Pentecostes, significa que Deus estabeleceu esse dia. Era um dia de festa, festa da colheita, onde o Espírito seria o quê? Derramado. Deus já havia também determinado que Jesus Cristo seria morto, seria crucificado, morto, e ressuscitaria ao terceiro dia. Então a data aqui do Pentecostes é a data estabelecida por Deus, o dia que ele o quê? Derramaria o Espírito Santo. Então você tem o dia, você tem um lugar. Estavam todos reunidos o quê? No mesmo lugar. Então você tem o dia e você tem o lugar. Que lugar é esse? Não sei. Eu já fui umas 10 vezes lá em Israel. Tem um local lá do Senac que a gente visita, diz que lá foi o negócio do Pentecoste. Mas eles estavam reunidos. Quantos estavam reunidos? Aproximadamente 120. O que eles estavam fazendo nessa reunião de oração? Eles estavam o quê? Orando. Versículo 2. De repente, o derramamento do Espírito Santo veio de onde? Veio de onde? Do céu. Não foi uma coisa fabricada. Uma reunião, começa a falar em línguas. Você, olha, Deus está me falando que você tem pecado na sua vida. Não tinha nada de profetado aqui. Porque o derramamento do Espírito é um fato histórico. Ninguém fabrica avivamento. De repente, veio do céu. Significa que foi uma coisa o quê? Sobrenatural. Veio de Deus. Veio de forma repentina. Veio de forma sobrenatural. Veio de forma perceptível, porque diz que um som como de um vento o quê? Impetuoso. Então teve um barulhozinho. Quarto lugar, ele veio para todos. Diz aí o texto que o Espírito veio e encheu o que? Toda a casa. Então encheu a casa, o espaço. Versículo 4. O Espírito Santo encheu a quem? As pessoas. Todos o quê? Ficaram o quê? Cheios. Todos os apóstolos, as mulheres, os que estavam ali reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Porque no mundo das celebridades pentecostais, você não tem os, né? E na doutrina que eu acho que é contrária à Bíblia, do batismo do Espírito Santo, diz que a evidência que a pessoa foi batizada
com o Espírito Santo, a segunda bênção, é que ele fale em línguas estranhas. Tem nada a ver com esse texto. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eles passaram a falar. Leia o versículo 4 comigo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Preste atenção. Grife essa expressão, outras línguas. No grego significa outros dialetos. Não é glossolalia. Dialetos. Diz o texto, no versículo 5, a partir do versículo 5, que essas línguas que eles estavam falando não eram línguas angelicais, não eram línguas que precisavam de interpretação. O que é que Paulo diz lá em Corinto? Se você está falando em uma língua e não tem um intérprete, que você fique o quê? Calado. Paulo diz assim, eu não vou proibir que ninguém fale em línguas. Paulo está falando de glossolalia. Tem nada a ver com dialetos. Aqui. Vocês estão entendendo ou não? Diz o texto que estava habitando em Jerusalém judeus de todas as nações debaixo do céu. Versículo 6, lê comigo aí, o que aqui diz? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar, o que? Na sua? Quando aconteceu o Pentecostes, o povo foi lá, o verbo afluir, eles correram para onde a igreja estava reunida, e chegando lá, cada um entendia na sua própria língua acerca das grandezas, o quê? De Deus. Aí eles ficaram atônitos e admiraram, dizendo, não são porventura galileus? Eles não fizeram o CCCA, nem a cultura inglesa? Tudo gente simples. Como é que nós estamos entendendo? Então veja que aqui é um fenômeno. Porque a grande comissão, Jesus diz que nós temos que falar o quê? Fazer discípulo para Jesus em todas as... E para a gente fazer discípulo em todas as nações, nós temos que falar a língua de cada o quê? Nação. Por isso que os missionários, quando vão para uma cultura, tem que aprender a cultura, tem a língua, certo? Ou às vezes quando alguém se converte, é muito bom. A nossa experiência na Itália, é muito melhor pegar um italiano convertido, treinar ele, ordenar ele, e ele ser um missionário da Itália, do que mandar um baiano como eu para lá. Vai demorar 30 anos. E italiano não quer ouvir baiano. Diz o texto, irmãos, que eles ficaram atônitos. E aí, entre eles, alguns entenderam, outros ficaram perplexos, outros zombaram. Era cedo ainda, eles, todo mundo passou a noite tomando o quê? Goró. Está todo mundo o quê? Bêbado. Aí Pedro levanta, diz o texto, ergue a sua voz e vai fazer um sermão, vai explicar. Vai dizer, olha, esses homens não estão embriagados, versículo 15, porque essa é a terceira hora do dia, 9 horas da manhã, não tem ninguém bêbado aqui. Por isso que é bom você vir para o culto das 8, tá? Porque às 9 pode ter um avivamento.
O texto é muito claro. Pedro vai dizer que o que está ocorrendo aqui é o cumprimento da promessa que foi dito por Joel. Depois que ele dá a explicação, no versículo 22, ele faz o sermão. E o que ele vai falar? Versículo 22, sobre a vida de Cristo. Versículo 23, sobre a morte de Cristo. Versículo 24 a 32, sobre a ressurreição de Cristo. Versículo 33 a 35, a exaltação de Cristo. Versículo 36, o senhorio de Cristo. Pedro não pregou milagre, Pedro não pregou libertação, porque a igreja cheia do Espírito Santo, ela tem que pregar o quê? A Cristo. O principal ministério do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Ele convence o homem do pecado que está no homem, da justiça que está em Cristo e do juízo, se ele não se converter, se ele não aceitar a justiça de Cristo. Estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Paulo vai dizer: cuidado, meus irmãos, porque nós não fomos chamados para pregar sobre cura, sobre libertação. Isso aí vai acontecer, porque onde o evangelho chega, as coisas acontecem. Se o capeta está dentro, tem que sair para o Espírito Santo entrar, ou não? Mas, irmãos, Pedro termina o sermão, versículo 37. Quem faz o apelo é o povo. O povo pergunta. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e demais apóstolos: o que nós vamos fazer agora, depois que a gente ouviu tudo isso? Nós entendemos que o que aconteceu, o Espírito Santo veio. Você pregou esse sermão sobre Jesus, o que nós vamos fazer? Aí Pedro explica. Certo? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Tem como tirar a mensagem do arrependimento do Evangelho? Quem pregou o arrependimento? Os profetas. Isaías 40. Arrependei-vos, arrependei-vos. João Batista pregou sobre o arrependimento. Não existe a possibilidade de ninguém entrar no reino de Deus sem arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, mudança de atitude, mudança de vida. Sem transformação não há conversão. Arrependei-vos. Cada um, individualmente. E seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. E diz o texto que naquele dia aceitaram a palavra e foram batizados, havendo uma acréscimo naquele dia de quase 3.000 o quê? Pessoas. Foram batizados. Não adianta ficar brigando por batismo. Porque quando Jesus diz, deu a grande comissão, diz batizar, porque aqui está falando batizar em nome de Cristo, mas Cristo mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do... Foi Jesus que diz lá em Mateus 28. Agora diz a quantidade de água. Não tinha rio em Jerusalém. Chama o cara da Forte Leve aí, traz umas caixas d'água para a gente mergulhar a turma. Tinha isso? Não tinha isso. Será que foi por uma mangueira, por efusão? Como é que batiza 3.000 pessoas assim? Foi num dia, numa hora só? Numa lapada só? Mas diz que eles foram o quê? Batizados. Porque o batismo é o primeiro o quê? Sacramento. O batismo não salva, mas quem crer e for batizado será salvo. Mas Jesus não determinou a forma de batismo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Receber o dom.
Você agora chegou o Pentecostes. A partir de hoje, todo crente recebe o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, na hora da conversão. Então, vamos lá para o capítulo 4. Porque preste atenção, algumas lições importantes. O que é o Pentecostes? O Pentecostes é o fato histórico do Espírito Santo vir habitar na igreja. Isso não se repete mais. Não tem um novo Pentecostes, como não tem um novo sacrifício de Cristo, como não tem uma nova ressurreição. É um fato. O Espírito Santo está aqui. Ele veio. Você recebe o Espírito Santo porque é o Espírito Santo que lhe regenera. E quando o Espírito Santo lhe regenera, ele penhora você. Ele sela você como propriedade exclusiva de Deus. Aí você vai começar um processo. Você precisa agora ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Alguns dizem assim, pastor, é buscar a plenitude do Espírito Santo. Tudo bem. Veja lá, Atos 4. A igreja começa a ser perseguida. Versículo 31. Atos 4, 31, o que diz? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez o quê? Todos ficaram. Novamente, a igreja. Não diz aí que todos receberam o dom do Espírito Santo. O dom eles já tinham. Eles foram cheios do Espírito Santo para que eles pudessem o quê? Enfrentar as ameaças e com intrepidez o quê? Pregar a palavra de Deus. Agora vamos lá para terminar. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Versículo 18. Nós temos um mandamento. Diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas o quê? Enchei-vos do Espírito. Essa palavra enchei-vos é um imperativo. Mas é um imperativo que está na voz passiva. Não sou eu que me encho, mas eu me coloco para ser o quê? Cheio. É um imperativo que está no plural. Não é para alguns, mas é para todos, porque o Espírito Santo encheu a todos. E por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Primeiro, porque a gente tem que pregar e fazer a obra de Deus no poder do Espírito Santo. Segundo, nós precisamos ter mudança de caráter. Veja lá, Gálatas capítulo 5. 16 em diante, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, depois que o Espírito Santo, você se converteu, foi convertido, o Espírito Santo veio habitar em você, você tem o Espírito Santo, mas você tem ainda a presença do velho homem, do pecado. E a carne milita contra cada um querendo fazer a sua. Olha, o cara que não é crente não tem essa luta. É só nós. E a única maneira da gente vencer a carne e crescer em santificação é se a gente for cheio do Espírito Santo. Ele diz: andai no Espírito e jamais satisfareis o quê? A concupiscência da carne. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Primeiro, para fazer a obra de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo
para ter uma transformação de caráter, mudança de vida, para a gente vencer o quê? O velho homem, a carne. Quando você sai para fazer a obra de Deus, e aí eu estou concluindo, você vai encontrar os desafios, né? É batalha espiritual. Uma vez, um pai trouxe uma criança que era endemoniada desde a sua infância, do seu nascimento, para que os discípulos libertassem aquela criança. Jesus disse, os discípulos ficaram conversando, discutindo, não resolveram o problema. Jesus foi lá, expulsou o demônio. E eles perguntaram, mas por que aconteceu isso? Jesus disse, essa casta não pode sair se não for com oração e jejum. Em outras palavras, sem o poder do Espírito Santo, o diabo lhe dá uma surra. E é tão interessante, irmãos, que o diabo se manifesta, não é marcando horário para ele se manifestar, porque o diabo tem igreja aí que dá entrevista. Fala aí, demônio, eu estou aqui, eu gosto muito dos presbiterianos, porque eles não mexem com a gente. Irmãos, o diabo está nas universidades, está no mercado financeiro, está nos lugares mais intelectuais. O diabo, ele é inteligente. Não é só quem bebe sangue de galinha que está cheio de dedo, não. O diabo está solto. Ele está dentro do tempo de ação dele, limitada por Deus. Então, se nós queremos avivamento e reforma espiritual, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E o Pentecoste marca o início do ministério do Espírito Santo até a segunda vinda de Cristo. Porque lá em Apocalipse, o próprio Espírito diz para o noivo, vem que eu não aguento mais. Eu não aguento esses presbiterianos aqui da Pinheiros. Vem logo, Maranata. Porque o Espírito Santo quer entregar já a igreja para Cristo. Mas até lá, todos nós somos pentecostais, nesse sentido. Nós estamos debaixo da ação do Espírito Santo. E aqui estabelece o princípio, é que nós precisamos do Espírito Santo para fazer a obra, para mudar o nosso caráter, para enfrentar as forças malignas. Nada vai acontecer se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Amém? Vocês entenderam ou não? Então tá bom.